Bom dia, Zé de Belém, bom dia, ouvintes da Eclésia e deste espaço de opinião e não só. O rigor, nesta semana, o rigor pode ser visto de vários pontos de vista, como é evidente, né, em termos da sua relação com o jornalismo, mas eu escolhi com base numa declaração feita por uma titular do Executivo, ou uma senhora que está afeta ao governo, que é a senhora Teresa Kivienguela, que é secretária de Estado para a Administração do Território. Ela esteve há uns dias no AMBO a alimentar ou a participar numa ação de formação de jornalistas no CEFO-Jorge, e o tema em que ela fez a intervenção era o jornalismo cidadão, e então ela disse qualquer coisa como isso, e eu passo a citar, com base na notícia do Jornal de Angola, que o Executivo angolano quer uma comunicação social mais rigorosa em termos de governação local. Bom, está tudo dito. Acabamos de ouvir alguns colegas nossos de várias províncias, não é? Que falam de facto da dificuldade de fazer jornalismo local, não é? Está claro pela narrativa do Anselmo, está claro pelas outras duas narrativas que ouvimos aqui, ou depoimentos, que efetivamente não é possível fazer jornalismo localmente, não é? Em Luanda acredito que haja muito mais espaço, muito mais liberdade, mas este país vai de cabindo ao cunene. Não é possível falar de liberdade de imprensa, não é possível falar, digamos, do exercício da atividade jornalística como uma profissão que até tem proteção constitucional, com base nesta realidade que nós acabamos de ouvir aqui. E eu, quando escolhi o tema, nem sequer tinha essa ideia. Por isso falar em direto é muito importante, não é? Eu acabei de ouvir agora estes depoimentos dos 3 ou 4 colegas, não é? Agora, não é? E que não é nenhuma novidade para mim, mas é atual, não é? É atual e configura de facto este outro país, se quisermos, não é? E a senhora secretária de Estado, que me perdoe, mas de facto temos que deixar o discurso, não é? O discurso nós já sabemos, não é? Todos nós queremos estas coisas todas para o jornalismo e queremos um jornalismo rigoroso. No caso da governação local, e por isso a importância dos depoimentos que aqui acabamos de ouvir, não é? Um dos colegas disse que não, quer dizer, jornalismo para quem? Eles são considerados da oposição, eles não têm sequer acesso digamos, às fontes, às cerimónias. Quer dizer, como é possível sermos mais rigorosos em relação à governação local? Estamos a falar apenas de quem? Estamos a dividir o jornalismo? Estamos a dividir as rádios? O que é que estamos a falar, não é? E, portanto, de facto, o rigor é uma das exigências do jornalismo legalmente. A entidade reguladora da comunicação social, a ERCA, da qual sou membro, tem, digamos, nas suas exigências ou nas suas competências esta competência, não é? E eu passo aqui a citar, que tem a ver efetivamente com onde é que está essa parte que eu estava aqui a ver há bocado, com a necessidade de termos essa entidade a garantir o rigor, a objetividade e o rigor da informação. Portanto, é a ela, se calhar, que nós também temos que, ou é para ela que nós temos que olhar, não é? Efetivamente, como é que podemos ser rigorosos? Às vezes acusam-se os jornalistas de falta de rigor. E tivemos aqui os 2 depoimentos, ou os 3, a dizer que, ok, eu até posso ter errado, até posso não ter tido a melhor abordagem, posso não ter tido as melhores fontes, mas na hora de eu querer trabalhar, na hora de eu querer exercer a minha magistratura profissional, permitam-me aqui a magistratura, não é? Na verdade eu não tive acesso às fontes, não é? E arrisquei, porque o jornalismo, apesar de não termos as fontes, o jornalismo não pode parar. Uma rádio tem que noticiar. E, portanto, temos aqui 2 ou 3 exemplos de locais, não é? É bom que se diga. E liga-se muito com esta intervenção da senhora Teresa, a secretária de Estado da Administração do Território, que efetivamente, por mais que haja o discurso político, queremos um jornalismo mais rigoroso em relação à governação local, a realidade desmente que haja da parte de quem quer este jornalismo mais rigoroso, esta disponibilidade, e os factos foram aqui apresentados em várias províncias, para não dizer que estamos só a falar de Luanda, ou que estamos só a falar do Cunene, ou que estamos só a falar do Namibe, Zé de Belém. Este pronunciamento da senhora secretária de Estado
partirá também da constatação, obviamente que depois não seguimos uma entrevista dela onde ela seria eventualmente questionada sobre a base dela, mas isso podia partir, digamos assim, de que pressuposto este conselho, essas recomendações da Secretária de Estado. Ela, vamos lá, pelo que eu entendo desta notícia, né, é com base nela, eu não ouvi o discurso todo da senhora, não é? Mas ela, quer dizer, está a dizer que o governo tem essa disponibilidade, né? Quer dizer, nós queremos garantir, o governo garante porque o governo é parte do processo, é parte dos acontecimentos, é protagonista. E como bem disse aqui um dos colegas que falou há bocado, os jornalistas não criam factos, falam dos factos, não é? O jornalista não vai inventar factos, não vai dizer que hoje houve uma reunião, houve uma ação de formação do Cefojor, onde participou a Secretária de Estado da Administração do Território, quando não houve. E, portanto, se há essa disposição, portanto, nós temos que ver na prática, né? Portanto, de nada adianta nós estarmos a dizer queremos isso, queremos que os jornalistas sejam mais rigorosos a falar da governação local. Inclusivamente nesta notícia do Jornal de Angola fala-se da constituição de 164 conselhos de auscultação local, que são espaços de concertação. Eu não sei muito bem como é que eles funcionam, mas é mais uma fonte de informação para o jornalismo, para os órgãos de comunicação social se pronunciarem sobre a governação local. Mas tem que haver depois abertura, né? Tem que haver confiança entre as entidades públicas e privadas e atividades jornalísticas. Se os jornalistas permanentemente são ameaçados, e tivemos aqui os casos, se não são disto, são daquilo, são da oposição, não são rigorosos, não são isto, não são aquilo, e depois, na hora dos jornalistas tentarem fazer a informação, serem praticamente escorraçados, né? De facto, fica uma realidade virtual, né? Que é aquela que nós depois questionamos. Dizemos, afinal de contas, qual é o estado da liberdade de imprensa? Ainda esta semana escrevi um texto que era a liberdade de imprensa em Angola, interrogado, né? E, de facto, nós já não é importante nós falarmos do geral, mas temos aqui casos concretos. E eu, no meu texto, exatamente, eu pronuncio-me nesse sentido, em vez de estarmos a generalizar as coisas, que aquelas questões muito gerais, as pessoas não sabem muito bem o que é que vão responder. Vamos tentar sectorizar este tipo, digamos, de abordagem no sentido de identificarmos os obstáculos. A liberdade de imprensa, ela existe, mas existe com tantos obstáculos, né, que depois ficamos sem saber se há liberdade, se há obstáculos, né? E vimos aqui que há demasiados obstáculos a condicionarem a liberdade. E, portanto, a ideia que eu transmito neste texto de opinião é exatamente este. Vamos tentar identificar casos concretos para, em cada ano do exercício do dia 3 de maio ou de outras datas consagradas à liberdade de imprensa, a gente possa aprofundar a discussão. Portanto, esta relação das fontes, a relação dos jornalistas da imprensa privada nas províncias com as entidades públicas e privadas e religiosas, tudo isto pode ser matéria para relatórios específicos, para levantamentos concretos. Vamos considerar que a Secretária de Estado devia ter aberto o pacote todo, uma vez que neste mês mesmo e no dia 3, o dia da liberdade de imprensa, o Secretário de Estado Nuno Caldas ter dito de que de facto há ainda este problema do acesso às fontes e outras questões que inquietam, digamos assim, o exercício normal da atividade jornalística. A Secretária de Estado devia ter apresentado um pacote que fosse tanto para as dificuldades apresentadas pelos jornalistas, assim como o que ela fez referência, a questão do rigor. Pois, o problema, vamos lá, é sempre passar de um sítio para outro. Um sítio é o discurso, o outro sítio é a atividade, não é? Prática, o dia a dia e essas coisas que varia todos os dias. E varia de região para região, de cidade para cidade. Depois nós temos esse conjunto de informações que de tempos em tempos, como tivemos agora neste programa, este exercício, de repente temos 4 províncias, mais o secretário-geral do sindicato, a falar-nos de dificuldades várias com os órgãos aqui em Luanda, com os conselhos de administração, que não permitem a atividade sindical. Quer dizer, nós temos de facto um quadro que é um quadro complicado, não é? Portanto, o problema é sempre esse. A única função, ou melhor, a solução que nós temos no quadro da própria liberdade de imprensa é também essa que nós estamos aqui a fazer, né? Um pouco dizer, ok, meus senhores, brincadeira tem hora, não é? O recreio não pode ser toda hora, recreio, não é? Vamos ver coisas concretas, né? Se a gente quer rigor,
como pede a Secretária de Estado, queremos a tal informação, ela até diz que a abertura é dirigida aos jornalistas, que o Executivo angolano, dizendo a senhora Secretária de Estado, que o Executivo angolano assumiu o compromisso de trabalhar mais e comunicar melhor para promover para promover uma comunicação mais rigorosa. Portanto, quer dizer, o tal primeiro espaço, o espaço do discurso, mas depois o espaço da prática. Nós vemos que às vezes é tão contraditório que nós perguntamos, mas isto é sério? A senhora está a dizer coisas sérias ou é só para a gente ter em conta e depois para fazermos uma matéria e darmos uma notícia? Não. Portanto, nós temos como atividade jornalística essa de confrontarmos as fontes, de irmos ao terreno e sabermos exatamente, afinal de contas, há essa disposição, mas a disposição é para quem? É só para uns, não é para outros, mas o jornalismo como é que é? Há jornalistas A, B, C e D, há uns que são da oposição, essa coisa, então, complica-me terrivelmente essa coisa de dizer que o jornalista é da oposição, mas quer dizer, começa logo do início. Como se ser da oposição, acho que falei bem, como se ser da oposição fosse algum crime. Então, mas quantos jornalistas, o que eu saiba, o MPLA tem um comitê de jornalistas, não é? Há jornalistas do MPLA que se assumem como sendo jornalistas do MPLA, que têm comitês e que andam paramentados com as suas fardas, com os seus bonés e com os seus cachecóis. Onde é que está o problema disso? Nada impede que um jornalista seja da A ou B. O que impede é que o jornalista, no exercício da sua atividade, confunda a camisola partidária com a profissão e depois deturpe tudo. E isso é que nós temos depois na produção que se sai da comunicação social pública, onde temos uma comunicação social. Voltamos a ter novamente essa comunicação social agora, nesses últimos dias, então senti com muito mais força, muito mais governamentalizada. O país, quer dizer, praticamente já não existe um outro país que não seja aquele onde o MPLA e o governo estão a fazer atividade. Eu nos últimos 3 ou 4 dias prestei um pouco mais de atenção às televisões. Quer dizer, é tanto o MPLA, tanta atividade do MPLA, mas só o MPLA. É que no outro dia apercebi-me, porque ontem estava a ver e vi a RTP África, e apercebi-me que há um problema que 2 partidos, o PRS e a FNLA, estão a disputar ou estão a discutir na Assembleia porque não lhes querem dar um lugar na Comissão Nacional Eleitoral, porque o MPLA não quer, porque é até sempre 9, porque se o PRS e a FNLA, cada um tiver um comissário, fica a Comissão Nacional Eleitoral quite, quer dizer, todos têm a sua representação e o MPLA não tem a tal maioria que lhe permite sempre na Comissão Nacional Eleitoral decidir as coisas a favor dos seus interesses ou das suas... Esta matéria, que para mim é do maior interesse, eu não vi em nenhuma das televisões, mas vi na RTP África. Felizmente temos o Repórter África digamos aqui nos nossos pacotes. Então, quer dizer, nos últimos dias voltamos a ter esta enxurrada, digamos assim, esta enxurrada de MPLA, de governo, de tudo isto. Quer dizer, e o país não é isso. Eu não acredito que não haja outra atividade, eu não acredito que não haja organizações da sociedade civil, que não haja outros projetos, digamos, em marcha. E então temos, de facto, esta informação transmitida assim, no conjunto, acaba por não ser uma informação rigorosa. Qual é o rigor, digamos, de uma informação que de repente só mostra um lado do país e esquece ou omite ou ignora ou não tem em conta a outra parte do país? Em nome da liberdade de imprensa e do direito à informação não pode ser, certamente, Zé de Belém. Ok, Reginaldo, muito obrigado.